Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Hoje vamos debater sobre homofobia e os temas que evidentemente a cercam. Casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, quais os direitos, quais os deveres? Adoção por casais homossexuais, será que a justiça vê isso com algum impedimento? Vamos falar também da criminalização da homofobia. Você acha que a homofobia deveria ser crime? Este é o tema que a gente vai debater agora com nossos convidados hoje aqui presentes, apresentando o vereador Novinho Brasil, do PTN. Olá, vereador. Obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Olá, Leandro. Bom dia. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando aqui com o público da cidade, através da TV Câmara, esclarecendo as dúvidas que muitas pessoas têm, né, com relação a essa questão da homofobia, algo até novo, né, que surgiu pela primeira vez aí em meados dos anos 70 nos Estados Unidos e aí pelo meados de 90 se difundiu pelo mundo. Mas eu acho que é algo ainda bem complexo para se debater, mas aqui hoje nós temos a oportunidade de tirar muitas dúvidas da população. Faremos o possível para deixar o programa claro, né, para quem está assistindo em casa. E lembrar, evidentemente, até foi bom que o senhor tocou nesse ponto, vereador, que as opiniões aqui emitidas são apenas parte dos convidados, né, não representam a opinião da TV Câmara e eu, como mediador, evidentemente, tenho que ser o mais isento possível aqui. Também com a gente, Genivaldo Espíndola, que é coordenador da Assessoria Multidisciplinar de Assuntos da Diversidade Sexual, AMADES. Olá, Genivaldo, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Leandro, eu que agradeço. Também agradecer a presença aqui do vereador Novinho Brasil, doutora Mariana, que sempre tem travado essa luta junto conosco aqui na cidade, também no estado de São Paulo. E, sem dúvida nenhuma, teremos um grande debate até para esclarecer de fato quais são os temas, o que eles querem dizer e quais são as deficiências de avançarmos nessas questões que diz respeito ao combate à homofobia. É bastante importante a gente passar isso para o público, né, para que o público tire as suas próprias conclusões. Como eu já antecipou aqui o Genivaldo, também recebemos a doutora Mariana Panariello Paulenas, presidente da Comissão de Direito da Diversidade Sexual da OAB Guarulhos. Olá, Mariana, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta. Olá, Leandro. Olá, os componentes da mesa. É um prazer e uma satisfação ter a oportunidade de representar o Dr. Fábio de Souza, presidente da OAB Guarulhos, e tentar, dentro do possível, esclarecer todas as dúvidas, né, desse tema que ainda é tão contraditório, que ainda traz tantas dúvidas para toda a população. Espero que no decorrer do programa ajudar, colaborar, né, da melhor forma possível, esclarecendo todas as dúvidas. Principalmente podendo entender Exatamente. A parte jurídica. E quero lembrar você que pode participar do Câmara em Pauta, não deixe de participar com a gente. O programa é feito para você, morador aqui da cidade, então mande seu e-mail para câmaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br e sugira aqui os temas que você gostaria de ver retratados, debatidos pela TV Câmara, no Câmara em Pauta. Mariana, eu queria começar por você, então. Como estamos na questão da criminalização da homofobia hoje, na questão legal? Infelizmente, nós tivemos uma grande derrota, né, na nossa Câmara, na Câmara e no Senado, digo abrangente, no Congresso Nacional. Infelizmente, a PLC 122, que era um projeto de lei de 2006, foi arquivado. Né, arquivado por, eu considero, duas razões principais. Uma, por uma articulação do governo para tentar vincular a PL 122 ao novo projeto de Código Penal, que está sendo elaborado, né, na Câmara e no Senado. No primeiro projeto apresentado, infelizmente, não apareceu a criminalização da homofobia. E a segunda razão, infelizmente, porque após 3 legislaturas, se o projeto de lei não é votado, ele infelizmente é arquivado. Né? Então, eu considero que para o movimento social, para a causa LGBT, foi uma grande derrota o arquivamento desse projeto, porque ele já tinha sido absolutamente discutido, né, em diversas comissões, e então, infelizmente, ele está arquivado. As nossas esperanças agora estão tanto na inserção, nos próximos projetos do Código Penal, da questão de criminalizar a homofobia, inserindo esse tipo penal no novo projeto de Código Penal, e o outro é o novo projeto de lei apresentado pela deputada Maria do Rosário, ex-ministra dos Direitos Humanos, que é a PL 7582 de 2014. Né, ela tem um texto bastante aproximado ao texto da PL 122. Ela abrange bastante, não somente a questão da homofobia, a questão
mas ela envolve todo tipo de crime de ódio, de intolerância, inclusive com relação em pessoas de situação que vivem em situação de rua. Então, esse projeto é a nova esperança de tentar criminalizar. A gente vai entrar bem a fundo ainda nos textos da lei durante o programa, evidentemente, mas só para a gente poder contextualizar quem está assistindo, então havia essa lei de 2006, que é a lei que aborda a discriminação de modo geral, né, tá aqui, pela etnia, cor da pele, religião ou origem nacional. Então, não previa aí o crime de homofobia, que foi tentado ser incluído pela PL 122, que você citou, e esse projeto acabou arquivado em 2014, pelas votações aí que acabaram não acontecendo. Então, hoje não é legalmente instituída o crime contra a homofobia. E aí é isso que a gente vai debater aqui no programa. Vereador Novinho, o senhor acha que a homofobia deveria ser crime? Olha, nós temos uma visão um pouco diferente. Eu até pediria para a doutora... Só para a gente até deixar claro, né, vereador? O senhor é vereador aqui da Câmara, partido PTN, e também pertence a uma igreja evangélica, não é Também isso? sou. Eu sou presbítero da Assembleia de Deus do Ministério do Madureira. Nós temos uma posição bem firme com relação a essas questões, bem clara, e fazemos questão de deixar bem transparente, que no meio evangélico, já quero até começar aqui fazendo essa... Só vira o microfone para o senhor, só vereador, para sair o som de... Isso. Quero até já começar fazendo essa defesa aqui, em defesa dos evangélicos, porque alguns procuram ventilar isso, que no meio evangélico não existe essa situação, essa questão de homofobia. Veja bem, nós não concordamos que seja criada uma lei para um determinado grupo de pessoas ou de cidadãos, porque nós entendemos e já vimos na Constituição que todo cidadão brasileiro, ele já é protegido e garantido pela nossa Constituição. E nós enxergamos a comunidade homossexual como cidadão brasileiro, sem distinção de nenhum outro cidadão. Só vou completar aí, então, vereador, a Constituição que o senhor se refere está no artigo 3º, item 4º, que indica que o país deve promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Acho que, então, no caso, a homofobia entraria nos quaisquer outras formas de discriminação. Pode continuar, vereador. Perfeito. Então, nós observamos o homossexual, o negro, as pessoas como falam, como um cidadão brasileiro como qualquer um outro cidadão. E a partir do momento que nós começamos a criar leis para esse ou para aquele cidadão, para esse ou para aquele grupo, contrariamos inclusive até a própria Constituição, que diz que é vedado ao município, ao Estado, à União, criar leis ou favorecer grupo ou cidadão com distinção. Mas por que há de forma clara na lei, então, vereador, que a discriminação por cor é crime? Ok. Toda discriminação ela é crime. Toda discriminação ela é crime. Então, o que eu Sim, mas eu digo, no texto da lei há claramente isso. Etnia, cor, raça, religião. Tá. Por que não incluir os homossexuais? Não, mas veja bem, toda discriminação é crime. Agora veja bem, por que você criar algo novo? Então, o homossexual, ele é um cidadão. Se ele for discriminado como homossexual, não precisa ter uma lei específica para ele. Ele é um cidadão. Ele vai a qualquer delegacia, ele fala assim, eu fui discriminado, aconteceu isso comigo, isso, e está na Constituição e eu quero aqui reivindicar os meus direitos. Então, você não precisa criar uma lei paralela, além da que já tem. A nossa colocação é essa. Tá, então só antes de eu ouvir o Genivaldo, para pedir o apoio aqui da doutora, para ficar bem claro, segundo o vereador, então, se alguém se sentir prejudicado, pode fazer uma denúncia, né, doutora? E aí a pessoa pode ir presa ou não? Porque já que não há lei específica, fica mais difícil de punir ou não a homofobia? Legalmente não existe, realmente. Eu até convido o delegado, o vereador, a um dia ir acompanhar um homossexual na delegacia e tentar lavrar qualquer tipo de boletim de ocorrência que fique lá evidentemente constatado que se trata de um crime em razão da orientação sexual daquela pessoa. Né, até o Genivaldo, como integrante do movimento LGBT, pode até relatar isso de uma forma um pouquinho melhor. Agora, o que tem que ficar claro, eu concordo em parte, né, a legislação ela já é ampla o suficiente para proteger. No entanto, nós temos uma cultura que as pessoas têm que ter conhecimento da existência de uma lei para respeitar essa lei. Todo mundo sabe que existe o ECA para proteger a criança. Todo mundo sabe que existe a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres. Embora agora até existam decisões que a Lei Maria da Penha é aplicado invertido. E a Lei Maria da Penha foi um avanço para a comunidade LGBT, porque foi uma das primeiras vezes que apareceu no ordenamento jurídico
o reconhecimento efetivo da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Todo mundo sabe da lei do racismo, né? Então, dessa forma que, assim, por um caráter educativo, nós entendemos que, sim, é extremamente necessário uma lei que puna efetivamente a homofobia, qualquer tipo de violação a qualquer grupo vulnerável, na verdade. Quer dizer, apesar de ter um aparato legal até pela Constituição, é importante que se nomeie para que as pessoas passem a entender isso. Exatamente. Até como um crime. A nossa cultura... Como você citou os outros exemplos. Ok. Exato. Genivaldo, pois não. Pode falar a respeito. A doutora falou que você podia dar mais dados aí sobre essa questão do crime e do preconceito, por favor. Eu quero falar diretamente ao telespectador. Pois não, fica à vontade. Você que tem, até porque todos nós temos um amigo, temos um parente, um filho, que é gay, sabe que no dia a dia, inclusive dentro da própria casa, sempre nós nos deparamos com atos homofóbicos em nossa residência ou também na rua. Vocês sabem também que nesse meio tempo, quando alguém de nossa família é vítima, né, da homofobia, seja ela na rua ou em casa, e que se dirige direto ao órgão público, delegacia de polícia, para questionar, na maioria das vezes, ainda é tratado como chacota e manda para casa para resolver o problema da viadagem dele em casa. É assim que é feito na maioria da delegacia. Estou falando isso por experiência própria. Nós fundamos o movimento em 2002, né? Iniciamos ele lá em 2002, em razão dessa atitude, né, do poder público dentro da Polícia Civil, né, não aceitar nem sequer a reclamação quanto cidadão, né, pago meus direitos e não posso reclamar. E o fato da lei, né, de existir, ter que existir essa lei, que de fato criminalize a homofobia, está aqui, né, o GGB, o Grupo Gay da Bahia, o mais recente agora, 2014, vem dizendo que o número de crimes contra homossexuais vem só aumentando. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós tivemos aí 52 mortes em 2014. Temos casos que em todo o Brasil o assassinato contra homossexuais é acirrado, inclusive por intermédio e por impulsos de outras questões, inclusive da religião. Nós temos um problema muito grave lá em Pernambuco, inclusive eu presenciei isso pessoalmente, de que alguém de uma igreja, né, não vou citar a identidade da igreja, mas que questionou que se ele não desse o decreto dele de sentença de morte, a Bíblia já tinha dado já. Então, ou ele morria ou ele morria. Então, é assim, é não viver em função da realidade que nos impõe, é o que a doutora falou sobre a cultura, é uma cultura existente que se não criarmos um mecanismo que de fato combata esse mal pela raiz, eu não tenho dúvida. Nós vamos ter os nossos filhos mortos, mais uma vez, vamos continuar apanhando na rua, vamos continuar sendo vítima da homofobia em todos os aspectos, né? E isso é preocupante não só para o movimento, e também para os governos. Porque quando o combate, ou quando a homofobia, ela cada dia mais cresce, isso também interfere não só na questão pessoal e na questão física, mas também na esfera que diz respeito à garantia de direito para a sociedade. Então, eu acho que os governos têm que se adaptar a isso e têm que começar a ver de uma forma de combate e não de conserto. Eu acho que é isso, Leandro. Na verdade, até os seus dados são mais atuais do que os meus. Eu tinha aqui pela parte de crimes que em 2012, 338 pessoas foram assassinadas no Brasil por serem gays, lésbicas ou transexuais. Vereador Novinho, o senhor disse que hoje até a igreja do senhor já vê os homossexuais como pessoas comuns, pessoas normais, como evidentemente deveriam ser. Nunca houve nenhuma instrução da sua religião, de pastor, nesse sentido de condenar? Não existe essa situação de condenar o homossexual, a pessoa do homossexual, de maneira nenhuma. Inclusive o que o Genivaldo colocou aqui, o cidadão que colocou lá, disse que citou até a Bíblia, que se não matasse já estava condenado. Isso é total desconhecimento bíblico.
E a igreja ela não pode também ser classificada por causa de uma pessoa que falou uma besteira. Como o grupo dos homossexuais não pode ser classificado por causa de um e outro. Eu, particularmente, Genivaldo, já fui hostilizado por homossexual. Eu, em público. Não vou aqui citar o nome, mas nem você, nem a doutora, nem o resto do grupo tem culpa disso. Ele não ia com a minha cara por esse ou por aquele motivo, me hostilizou em público, foi até numa feira, tentou me desmoralizar, mas eu não vou dizer os homossexuais são assassinos, ou são mal educados, ou são gentinha, ou são isso, são aquilo. Eu quero dizer aqui, e com todo o meu coração, eu tenho o maior respeito, todo apreço pela pessoa do homossexual como um todo, e a nossa igreja também, sobretudo a Assembleia de Deus, Ministério do Madureira, a qual eu represento aqui nesse momento, tem todo e qualquer respeito pela comunidade homossexual, LGBT. Agora, o fato de nós não concordarmos com essa ou com aquela prática que está baseado na Bíblia, não quer dizer que nós temos bronca dele ou de qualquer movimento, ou nós viemos declarar que eles são diferentes dos outros e que deva ser punido por isso. De maneira nenhuma. Tem que ser tratado com todo respeito, com todo carinho, com toda atenção, como qualquer cidadão brasileiro, inclusive muito bem recebido se aparecer nas nossas igrejas. E acho que em todos os grupos, né, há extremistas. Entre os homossexuais há extremistas, entre os evangélicos há extremistas, entre os católicos há extremistas. Na sociedade que não pertence a nenhum tipo de grupo, há extremistas, e isso que, na verdade, tem que ser combatido. A gente vai fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta, então, para discutir mais homofobia e os temas que, evidentemente, a cercam. Vamos falar de união estável ainda, vamos falar de adoção, temas bastante importantes. A gente volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Muito bem, Câmara em Pauta de volta, hoje discutindo aqui sobre homofobia e os temas que evidentemente fazem parte desse assunto, como criminalização, casamento, adoção e outros. Recebendo aqui o vereador Novinho Brasil, do PTN, que faz parte da bancada evangélica aqui da Câmara, como carinhosamente costumamos chamar, né, vereador? Genivaldo Espíndola, que é coordenador da Assessoria Multidisciplinar de Assuntos da Diversidade Sexual, AMADS, e a doutora Mariana Panariello Paulenas, que é presidente da Comissão de Direito da Diversidade Sexual aqui da OAB Guarulhos. Então, a gente falou um pouco sobre a criminalização no bloco anterior, só para a gente poder fechar esse assunto de legislação e partir, então, para outros, como casamento e adoção, doutora. Muita gente, na verdade, integrantes do Exército, segundo a pesquisa que me foi passada e que eu li, não gostaram muito dessa lei, fizeram de tudo para que a lei também não fosse aprovada, essa lei da criminalização da homofobia, porque, segundo eles, a lei estava imprecisa. Você chegou a ver o texto da lei, da Maria do Rosário? O novo texto? Isso. Sim, eu tive acesso. Tinha imprecisões na lei mesmo ou não? Olha, eu não, sendo sincera, não estudei a fundo, mas eu achei ele bastante abrangente, né? Eu acho, sim, que algumas considerações ainda têm que ser colocadas, ainda, infelizmente, como a PL a anterior foi arquivada, esse precisa realmente de novas discussões, mas ele está abrangendo de uma forma bastante genérica e bastante, como eu digo, ele está protegendo bastante diversos tipos de população vulnerável, não só os homossexuais, né? Então, eu acredito que ele assim, ele tem bastante consistência. Que há imprecisões na lei, então? Não acredito que existem nem incoerências, nem nada. Eu li bastante a justificativa do projeto, achei bastante coerente. O meu modo de vista está bem razoável.
Ok. Para o vereador, diz que não é necessário uma lei, né, vereador, para o senhor, para se punir a homofobia. Que outra maneira, então, o senhor encontraria para, pelo menos, proteger quem sofre com algum tipo de preconceito ou crime? Não, é que até agora, a lei que nós temos, a ação do próprio cidadão. Ô, Leandro, se eu chegar num restaurante e o cidadão, ou o garçom, ou o dono do restaurante, determinar que não vai me servir porque eu sou nordestino, ou porque eu sou evangélico, eu chamo uma viatura no local. Eu não vou procurar uma lei paralela. Eu tenho o direito de ser atendido ali, de ser respeitado como cidadão, independente do que eu sou. Se eu sou nordestino, se eu sou evangélico, se eu estou com a roupa suja ou com a roupa limpa, no caso, se viesse a ser o caso, se fosse homossexual, eu chamaria uma viatura no local e exigiria o cumprimento da lei ali, porque já está escrito. Então, na verdade, é que, como a doutora falou, eu gostaria até que, se possível, doutora, mas para o final do debate, desmiuçar melhor o que é homofobia, afinal de contas, para que não saiamos também, através de uma lei, atropelando todo mundo. Olha, deu risada para mim com cara de deboche, porque eu sou homossexual, às vezes sem um camarada nem saber, e eu quero pôr ele na cadeia. Olhou para mim de rabo de olho, como dito popular, porque eu sou homossexual e eu quero pôr ele na cadeia. Então, a nossa preocupação é nesse sentido, é nesse caminho. Acredito que nós temos lei suficiente. Agora, o fato de ir na delegacia, o fato de chamar uma viatura e o delegado não querer fazer o boletim de ocorrência ou o escrivão, aí é uma outra história. Chama a imprensa, vira tudo de ponta cabeça, porque daí não é mais uma questão da lei que nós temos que é ineficiente. É o delegado, é o escrivão de plantão, é o funcionário que não quis realizar a obrigação dele. Eu acho que a questão está importante e está bem colocada, já podemos debater já. O que é homofobia, Genivaldo, que vocês entendem lá pela MADES? Então, a homofobia, ela parte do ódio, né? Do que você é. Alguém te odeia pelo que você é e não aceita a sua condição. E com homossexuais, a homofobia, ela tem, de fato, levado os homossexuais a cometerem contra si diversos crimes, entre eles até o suicídio mesmo, né? Em relação a eles. Por quê? Porque quando a gente falamos que qualquer lei não vai dar suporte suficiente a essa questão, a essa espécie de preconceito, é porque no decorrer da jurisprudência e do julgamento, não cabe, né, a questão da Constituinte, né, do que diz respeito ao Código Penal e no que diz respeito ao crime que ele está cometendo. Né, o fato dele não gostar ou não querer conviver com um homossexual pelo fato dele amar ou conviver com a pessoa do mesmo sexo, isso dificulta o próprio juiz, né, aplicar pena, né, aplicar pena nele. Então, essa é a dificuldade e por esse motivo eu não tenho dúvida que se faz necessário essa lei, se faz necessário criminalizar a homofobia, porque não dá para a gente esconder a situação existente. Você acha, Genivaldo, que a homofobia, de repente, pode ser um traço de uma pessoa que, às vezes, gostaria de se assumir como homossexual e, talvez, pela família, pela religião, enfim, pela sociedade, por qualquer que seja o motivo, ela não consegue se assumir e ela acaba se tornando homofóbica? Você acha que isso pode acontecer? Pouco, muito pouco. Agora, essa questão da família, da sociedade e, no geral, da legislação, dificulta, de fato, o cidadão homossexual a se inserir na sociedade, a estar na sociedade. Inclusive, nós temos diversos casos e reclamação que ele nem sequer consegue ficar na escola, estudar. Porque, de fato, vereador, existe as chacotas, de uma forma geral, desde a infância. Uma criancinha de 7 anos, quando ela percebe que a outra de 7 também tem um jeitinho mais delicado, ela acaba jogando diversas chacotas, piadinhas, e no decorrer do tempo, e aí até porque a escola até então não ensinava o que significava tudo isso, o porquê ele era homossexual, né? Hoje você sofreu muito com isso, Genivaldo? Muito, demais. Inclusive, na minha história, eu vim de um estado, que é o estado de Pernambuco, de uma cidade de 13 mil habitantes, porque lá eu não conseguia viver.
Lá eu não podia ser eu. Eu tinha que ser uma outra pessoa. Então, assim, inclusive eu migrei para São Paulo aos 14 anos de idade. E fiz isso sem saber nem por que estava fazendo. Mas que havia necessidade de ter que viver, ser eu. Eu nunca fui eu. Né? Inclusive, até brinco com as pessoas. Você não conseguia se libertar, né? Eu não conseguia ser eu de fato, não conseguia estudar, não conseguia viver. Inclusive, eu vim de lá no 3º ano de escolaridade porque eu não conseguia. O povo dizia, aquele ali é mais feminino, sabe? Aquele é viadinho. E aí você não consegue se inserir. E não tem jeito. Porque aí você reclama para a diretora, não existe nada que dê suporte. Você questiona para a polícia, nesse caso eu não posso fazer nada. Porque assim, ou se retrata a realidade dos atos homofóbicos e combatemos eles acirradamente, ou, sem dúvida nenhuma, mais gays serão assassinados, mais gays irão ficar com depressão, mais gays darão muito mais despesa aos cofres públicos do que resolver a situação com lei que, no mínimo, né, é o que nós precisamos, irá garantir os nossos direitos. E é isso que nós queremos. Muito bem. Para a gente já passar para casamento e adoção, só para a gente fechar um pouco esse assunto, doutora, há na lei algum conceito definido de homofobia? Existe, até estou aqui com a PL que é muito nova, ela define o que é orientação sexual, ela define o que é identidade de gênero, ela faz todas essas definições. Agora, como homofobia? Na prática, é isso que o Genivaldo nos trouxe. Na teoria, né, é a aversão, né, até se a gente for pelo sentido etimológico da palavra, é a aversão ao outro, nesse caso, ao igual. Né? A aversão a pessoa que sente atração física por uma outra pessoa do mesmo sexo. Né? Então, seria um medo, uma aversão ao homossexual. Perfeito. É porque tem coisas que são muito difíceis de se colocar em texto, né? Sim, a gente sabe, sim. Principalmente quando a prática é outra, não é o que prega a teoria. Exato. Doutora, casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, hoje já está legalizado no país inteiro, só em São Paulo? Como é que está Legalizado. Após o ano de 2011, que foi um ano que nós tivemos grandes avanços, realmente foi autorizado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que todos os cartórios... De 2013, é isso, né? Do CNJ de 2013. A decisão é de 2011, a resolução do CNJ, eu confirmo para você isso. aqui. STF 2011, CNJ 2013. Isso. Então, a resolução do CNJ, ela entende que sim, que é possível, que é possível não, que todos os cartórios devem sim facilitar a conversão das uniões estáveis em casamento, ou então simplesmente celebrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Casamento e união estável são conceitos diferentes? São conceitos diferentes. Dá direitos diferentes para os cônjuges? Como é que funciona? Direitos diferentes, conceitos diferentes. É algo assim absolutamente técnico. O casamento, ele assegura mais direitos, sim. Né? São diferenças pequenas, sutis, mas existem diferenças. Dá para citar só uma ou outra, só para a gente poder entender? Em termos sucessórios, caso, por exemplo, um dos cônjuges já tenha filho de união anterior, okay. Né? Então, a parcela que vai ser destinada ao cônjuge é uma, a que vai ser destinada ao companheiro é outra. Né? Então, de uma forma assim, mais genérica, é isso. O casamento, ele atribui mais direitos. Então, o casamento seria melhor hoje, então, para as pessoas poderem se assegurar de direitos. Sim, o casamento futuros. seria melhor. Vereador Novinho Brasil, e aí com relação ao casamento entre os homossexuais, já que o senhor também, né, tem uma religião, e não sei se segue a Bíblia, se não segue, como é que o senhor vê casamento entre homossexuais? Ok, eu vou falar do casamento também, rapidamente, mas eu gostaria, se for permitido, Leandro, em voltar um pouco na colocação do Genivaldo. Claro. Com relação ao suicídio do homossexual e com relação às crianças na escola. Ok, pessoal, que a gente seja breve, que daqui a pouco a gente vai fazer mais um intervalo. Vamos lá, vereador. Infelizmente, nós temos um número de suicídio alto no Brasil, do empresário, do cidadão que perdeu a empresa, do cidadão que perdeu o emprego, do cidadão que acabou o casamento, perdeu o casamento, e agora? Nós vamos criar uma lei para esse pessoal ou vamos culpar quem? Aonde nós vamos achar um culpado para o suicídio? São essas coisas que nós precisamos deixar bem claro. Quanto à criança na escola, palavras do Genivaldo mesmo, infelizmente nós sabemos que alguns casos acontecem e somos, viu, Genivaldo? Somos, vou afirmar mais uma vez, literalmente contra a qualquer tipo de o ser humano se dirigir ao outro de maneira pejorativa, seja ele quem for.
quanto à criança na escola homossexual ou que já tem, né, os traços que são hostilizados na escola, e os filhos dos crentes? Ou seu crentinho, seu pastorzinho, sua beatinha, como é que fica também essa situação? E nós não exigimos lei nenhuma, porque a lei já está aí. Pelo contrário, nós crentes, nós ignoramos qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de ataque, porque nós levantamos uma outra bandeira. Nós sabemos que vivemos numa sociedade muito diversificada, com muitos costumes diferentes, e que, na verdade, também existe muita hostilização contra o povo evangélico. Mas isso nós ignoramos e tocamos o barco com tranquilidade. Mas essa mesma coisa que existe com a criança que já tem os traços de homossexual na escola, existe a mesma coisa com as crianças crentes, evangélicas, e muito, numa grande escala. Tem como concluir ainda do casamento? Para a gente falar do casamento, por favor. Com relação ao casamento, existe, né? Até a doutora está aqui, é uma técnica, né? Em direito, mas existe aí, eu acredito, me permita expressar aqui o meu pensamento, doutora, até porque é livre, né? A expressão de pensamento, que existe uma contradição também na Constituição, e não vou nem falar da Bíblia, mas no artigo 226 da Constituição, se não me falha aqui a memória, o parágrafo 3º, diz que é reconhecido como união estável para a proteção do Estado e formação da família o casamento entre homem e mulher, ponto. É o que diz a Constituição. Eu gostaria só de deixar essa colocação por enquanto. Vamos aprofundar isso e debater, antes de eu chamar o intervalo, só para saber, Genivaldo, você é casado, é isso? Exatamente. E é legalmente também? Também. E aí você achou essa lei uma boa para você, né? Sem dúvida nenhuma, um grande avanço. Mas é só para também esclarecer... Para a gente só concluir, para chamar o intervalo, a gente vai voltar com esse assunto. Pouco de tudo isso e deixar claro, vereador Novinho Brasil, que assim, eu até entendo a questão da posição da comunidade evangélica e também dizer que, assim, uma coisa muito clara, ninguém nasce evangélico, mas o cidadão homossexual, ele nasce gay. Esse é o único problema. É só isso mesmo, Leandro. Não, a gente vai chamar o intervalo, daqui a pouco a gente já volta, então. Tem mais questões polêmicas aqui a tratarem com o vereador, com o Genivaldo, com a doutora Mariana. A gente faz mais uma pequena pausa, então, e volta aqui para debater, terminar, aliás, o assunto do casamento entre pessoas do mesmo sexo e também adoção. A gente já volta, então, daqui a pouquinho. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista, toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta já de volta, então, hoje falando sobre homofobia e questões que evidentemente cercam o tema, com a presença do vereador Novinho Brasil aqui do PTN, participante, integrante da bancada evangélica da Câmara, Genivaldo Espíndola, que é coordenador da assessoria multidisciplinar de assuntos da diversidade sexual, AMADS, e a doutora Mariana Panariello Paulenas, que é presidente da Comissão de Direito da Diversidade Sexual da OAB Guarulhos. Doutora Mariana, se algum cartório se recusar a fazer o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, acontece o quê? Representação no Conselho Nacional de Justiça. Né? Inicialmente, ele deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública que fará uma representação perante o juiz corregedor, o juiz corregedor responsável por aquele cartório, que certamente já solucionará o problema ali mesmo. Ainda assim, se algum juiz se recusar, representação direto perante o Conselho Nacional de Justiça e vai ser determinado que seja lavrada a escritura de casamento dessas pessoas. E ponto final. Então, se alguém se sentir atingido, se for contrariado, tem que procurar os direitos, Tem que procurar os seus direitos. Só uma pequena observação. O vereador comentou sobre o artigo 226 da Constituição. Realmente, Constituição Federal, Código Civil, realmente eles citam homem e mulher. Né, o casamento entre homem e mulher, união estável entre homem e mulher,
No entanto, nós estamos diante de um rol, nós chamamos de um rol exemplificativo, não um rol taxativo. Eu trago isso transformando de uma linguagem um pouco mais palpável. A Constituição e o Código Civil, eles nos dão exemplos do que é família. Eles não determinam exatamente o que é família. Por isso que nós estamos, a luta do movimento LGBT, tão contra o Estatuto das Famílias, tão contra o que o deputado Eduardo Cunha está tentando impor e colocando como uma das prioridades da legislatura dele, a votação desse projeto, porque não é só a família entre homem, a família não é constituída somente por homem e mulher. Existem as famílias monoparentais, que são formadas somente pelo pai e pelos filhos, ou pela mãe e pelos filhos. Quantas crianças não são criadas somente pelos avós? Não são menos famílias por isso. E não né? são menos famílias, pelos tios. Né? Então, é nisso que um dos motivos que se apegou a DPF e a ADIM, né, para demonstrar que realmente não é um rol taxativo, que não é só esse tipo de união que é uma família. Né? Então, acho que só para ficar claro de uma forma, são exemplos de família. Né? E não existe nenhum tipo de vedação, vereador. Já vou te passar, vereador, só um minutinho. É que eu já estava preparando essa questão para daqui a pouco. Eu só queria ouvir antes do Genivaldo uma questãozinha, se o senhor me permite, vereador, que ele disse e contou um pouquinho da história dele, que ele veio do Nordeste para cá, né, Genivaldo? E por coincidência ou não, a maioria dos casamentos entre homossexuais acontece na região Sudeste. Você acha que o Nordeste é mais preconceituoso do que o Sudeste, Genivaldo? Eu não só acho, Tem como nós certeza, temos né? dados, né, que o Nordeste é a região que mais comete crime contra homossexuais. Está no Nordeste esse índice maior. Esse é o problema. Agora, o Sudeste sempre, né, será um refúgio ainda para as pessoas que querem viver melhor e com um pouco mais de tranquilidade no que diz respeito à questão LGBT. Até porque aqui no estado de São Paulo nós temos diversos avanços. Um dos avanços que o governo do Geraldo Alckmin fez foi a questão da lei 10.948, que acho que depois a doutora vai explicar um pouco mais, mas que pune o cidadão que comete qualquer tipo de prática homofóbica em relação aos homossexuais. Muito bom. Vereadora, a doutora Mariana, então, entrou aí no projeto que o deputado Eduardo Cunha, é isso? Isso. Que é hoje presidente da Câmara, queria apresentar, ou já apresentou, não sei, que é um projeto que define a família somente como união entre homem e mulher e até impediria a adoção de crianças por casais homossexuais. Pode comentar, vereador, por favor. Doutora, desculpe, é que eu não tive tempo hábil de avançar, mas o que a senhora falou também está na Constituição. Prossegue no artigo 226, que a família ela será representada por qualquer um dos cônjuges. E aí, porque aí vem a questão do falecimento de um ou a separação e etc, e etc. Eu só não coloquei por uma questão de tempo hábil dentro do meu bloco. Mas o artigo 226 da Constituição deixa bem claro a união entre homem e mulher e que a família continua sendo representada ou amparada ou dada continuidade por qualquer um dos cônjuges. Venha ele falecer, venha a esposa falecer, venha ela ir embora, venha o homem ir embora. Essa é a realidade. Então, eu acredito que a Constituição é bem clara e nós temos uma preocupação. Eu até, como legislador também, eu tenho uma preocupação. Que nós venhamos futuramente, através desses movimentos, que eu respeito, também quero deixar bem claro, todo e qualquer movimento é um direito legítimo do cidadão se sentir que não está sendo contemplado e reclamar, mas o meu medo é que nós venhamos transformar a Constituição numa coxa de retalhos e daqui a pouco ninguém entenda mais nada, alguém comece a ser prejudicado por isso, alguém comece a ser penalizado por isso, até porque, doutora, me desculpe, com todas as ressalvas aqui, até agora não ficou claro tecnicamente, até pela senhora, que é técnica em direito, o que é homofobia, o que classifica, o que determina homofobia na prática, que é para as pessoas saberem. Porque senão daqui a pouco nós temos aí uma montoeira de gente indo para a cadeia por conta de homofobia, sem o cidadão nem saber o que ele cometeu, sem ele nem saber o que ele fez. Por quê? Xingar, hostilizar, agredir, procurar atacar fisicamente é crime a todo e qualquer cidadão e nós repudiamos, não concordamos, somos contra. Agora, o que é, afinal de contas, homofobia? Um pequeno gesto, um simples olhar, uma simples palavra,
não cumprimentou porque não viu, encontrou no corredor, não cumprimentou porque não viu, porque estava distraído, desprezou, praticou homofobia. Afinal de contas, o que é homofobia na prática? Para que fique claro. Senão, aprovamos a lei de homofobia e agora prepara as cadeias para pôr gente na cadeia por qualquer motivo, porque praticou homofobia, sem a pessoa saber na prática o que é homofobia. Só antes de passar para você, Perfeito. doutora, só para eu entender o seu conceito, para a gente não fugir da parte da família, porque a gente estava falando do Estatuto da Família aqui, que o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, quer aprovar. Para o senhor, vereador, então, o Genivaldo com o companheiro dele não formam uma família, é isso? Não para mim, para a lei. Para a lei atual do país. Mas e para o vereador? Para a Constituição atual do país. E para o vereador? Biblicamente, não sou eu, agora não são minhas palavras. Biblicamente não forma um casal, não é as minhas palavras, biblicamente. Com todo o respeito a ele, ao companheiro dele, à pessoa dele, estamos colocando à prática agora a Bíblia, porque eu, como cristão, eu não posso fugir também daquilo que eu vivo, da prática, daquilo que eu sigo, da palavra crença. de Deus. Isso. Okay. Não, me perdoe, Genivaldo, mas eu estou sendo o mais claro possível, não é nenhuma ofensa, eu estou dizendo que biblicamente agora, aos olhos da palavra de Deus, não forma um casal para a formação de uma família. Com todo respeito a ele, com todo respeito ao companheiro dele, com todo respeito ao casal, eu estou dizendo o que diz a Bíblia, a palavra de Deus, que nós vivemos e que nós seguimos. Doutora Mariana, só para complementar a Pois não, homofobia, depois eu dou a palavra para o Genivaldo também poder aí sim. fazer a sua defesa e aí Sim. a gente fala da adoção E- para depois ir para o último bloco, por favor. Eu entendo o posicionamento do vereador, entendo que ele está aqui defendendo toda uma camada da população que o elege, mas nós não podemos concordar que duas pessoas, isso já é uma questão muito particular realmente, que duas pessoas que se amam, duas pessoas que têm a intenção de constituir uma vida juntas, duas pessoas que criam filhos, duas pessoas que prestam auxílio mútuo uma à outra, auxílio, todo tipo de auxílio. Não posso concordar, isso e uma visão particular minha e de todo o movimento LGBT, que não constituam uma família. A família, para mim, e para o movimento, é algo muito superior, né? É uma questão já mais particular. Eu estou aqui para defender o Estado laico de direito, embora católica, apostólica, romana, mas eu estou aqui para defender o Estado laico. Que o Estado que nós vivemos é um Estado laico, que as pessoas têm o direito de exercer a fé que quiserem ou de não exercerem a fé que simplesmente não quiserem. Então, realmente, trazer argumentos bíblicos, não acredito, vereador, com todo respeito, que sejam fundamentais e suficientes para ser contra a união de duas pessoas maiores, capazes, que em nada interferem na vida de outras pessoas. Isso é um ponto. Voltando para a questão da homofobia. Artigo 3º do projeto de lei novo que foi colocado. Constitui crime de ódio e ofensa à vida, à integridade corporal ou à saúde de outrem, motivada por preconceito ou discriminação. Então, a lei continua. Em razão de origem, classe social, condição de migrante, refugiado ou deslocado interno, orientação sexual, identidade, expressão de gênero, idade, religião, situação de rua e deficiência. Ou seja, abarca todos os tipos de grupos vulneráveis. Então, não é qualquer ofensa, vereador, qualquer olhar torto. A justiça tem esse senso, né? Tem esse senso. Não é olhar, não é um... Até porque há muita interpretação, né, doutora? Sim. É uma questão muito interpretativa. Fica muito difícil você tipificar escrevendo Exatamente, o que mas não é homofobia. o principal, para a gente encerrar esse ponto, é um crime que ofende a dignidade da pessoa, que ofende a moral daquela pessoa, que culmina em constrangimento, seja moral, seja um constrangimento físico, uma agressão física, né? Então, não é qualquer tipo de ofensa que gera o crime de homofobia. A gente não está aqui para criar essa aversão, esse pavor aos homossexuais de forma alguma. Até porque, só para a gente dar um exemplo, acho que aí facilita mais, há várias maneiras de você se dirigir a uma pessoa. Então, se eu pego um amigo meu, por exemplo, que é negro, e eu faço uma brincadeira com ele e falo, ô negrinho, vem cá, ele vai levar numa boa, ele não vai levar pelo lado da ofensa. Mas, se eu falar isso para uma outra pessoa que de repente não é minha amiga, aquele negrinho ali, ele pode se sentir ofendido. Então, a mesma palavra, a mesma maneira como eu me referi aos dois negros, pode significar para um racismo, para outro não. É muito difícil a gente colocar, inclusive com homofobia. Genivaldo, você quer falar da parte da família, por favor?
Quero sim. E uma das coisas que eu quero deixar muito claro, vereador, e aí no outro bloco nós discutimos, e o senhor nos questionou, imagine só, citei que lá em Recife a igreja deu um mau exemplo em relação a um homossexual. Aí o senhor vem e me fala agora que, de fato, a Bíblia diz que o casamento tem que ser composto por pessoa de sexo oposto. E aí eu deixo claro que imagine só eu, se eu saísse daqui com esse conceito formado, de que de fato seria isso. Sem dúvida nenhuma, em torno dos meus pensamentos, das minhas ideologias, e do que a partir de agora eu iria acreditar, eu não tenho dúvida que, para a minha questão física, eu já iria obter agressões, né? Porque eu não ia saber o porquê de fato que eu estou existindo, por que eu sou gay, por que eu amo uma pessoa do mesmo sexo. E a partir daí, sem dúvida nenhuma, eu me levaria a coisas piores. E isso é o que ocorre nas diversas religiões do Brasil, no dia a dia, né? Dizendo para a pessoa que ama a mesma pessoa, que não é uma questão de querer, né? É de amar, é sentimento, está no coração. Né? E aí ela fala isso, por exemplo, para um religioso, e ele já decreta, e decreta não é dentro das palavras que eu coloquei anteriormente, mas o que o senhor acabou de falar, na Bíblia está assim. E se na Bíblia está assim, você está condenado. Você está condenado, você vai para o inferno. Né? Já está garantido isso. Se você não vai para o céu pelas suas formas de amar, vai para onde então? Então, é a partir daí, quem acredita muito na questão religiosa, que acaba cometendo suicídios, né? E aí, daí por diante. Né? Porque o suicídio, ele até resulta na morte e ali acaba a situação. Mas imagine só uma sequela de depressão, uma sequela de loucuras, né? Loucuras mentais. Isso nos preocupa demais. E isso vem crescendo a cada dia. Isso são os conceitos das pessoas. E, infelizmente, de algumas pessoas que são parlamentares, que é o caso do Eduardo Cunha. Então, assim, nos preocupa quanto movimento, quanto cidadão, quanto pessoa que amam. E isso é indiscutível. Perfeito. Eu vou aqui fazer uma pausa que eu preciso chamar um intervalo para a gente poder voltar, falar de adoção, que é um tema que a gente ainda não falou. Quem depois quiser fazer alguma conclusão sobre o tema, viu, vereador? Também posso te passar a palavra. Tenho questões ainda para você. Então a gente volta para falar da questão da adoção e aí então fazer as considerações finais. Câmara em Pauta faz uma pequena pausa e já voltamos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Muito bem, Câmara em Pauta, então, já de volta, hoje falando sobre homofobia, temas que cercam, já falamos aqui sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, criminalização da homofobia e agora vamos discutir adoção. Hoje, repito para você, aqui no programa estão os nossos convidados, vereador Novinho Brasil, vereador do PTN, que faz parte aqui da bancada evangélica da Câmara, Genivaldo Espíndola, que é coordenador da Assessoria Multidisciplinar de Assuntos da Diversidade Sexual, AMADS, e a doutora Mariana Panariello Paulenas, que é presidente da Comissão de Direito da Diversidade Sexual da OAB Guarulhos. Doutora, nessa questão de adoção, a lei faz algum tipo de distinção entre a criança ser adotada por casais do mesmo sexo ou não? Não claramente, mas não existe nenhum permissivo ainda autorizando expressamente a autorização por casais homossexuais, tampouco vedando. Então, dessa forma, atualmente, vem sendo sim possível. Existem diversas decisões. Quando as pessoas encontram algum óbice
Nos primeiros procedimentos, processo de habilitação, essas coisas já procuram inicialmente seus direitos. Mas tem sido, assim, são diversas as decisões pelo Brasil todo concedendo a adoção de crianças por casais homossexuais. Mas pelo meio jurídico, a senhora nunca viu nenhum tipo de preconceito da própria justiça com relação a isso, ou tem também? Já vi. E o que acontecia? As pessoas acabavam omitindo, muitas vezes, infelizmente, a homossexualidade. E quem sai prejudicado com essa história toda é a própria criança. Então, muitas vezes, o que acontecia? Vai receber a visita do conselho tutelar, dos órgãos responsáveis pelo processo de habilitação dos pretensos casais à adoção. Omitia-se todas as fotos da casa, tal. Então, era só uma pessoa, porque a legislação permite que uma só pessoa adote as crianças, desde que preenchidos os requisitos. Então, a pessoa omitia aquele fato. Aí era concedida a adoção, as pessoas viviam tranquilamente, uma família normal, que como alguma outra família, por qualquer fato, acaba por terminar, essa criança fica sob guarda única e exclusiva daquele que a adotou, perdendo todos os seus direitos com relação ao outro, porque não foi reconhecido. Perdendo direito a alimentos, direito a visitas, todos os direitos sucessórios, inclusive. Então, o maior prejudicado nessa omissão que existia, nesse preconceito que existia, eram as próprias crianças. E se alguém achar que está sendo prejudicado justamente porque a justiça está olhando com outros olhos que não os normais que deveriam olhar, né? Se alguém achar que não está conseguindo adotar uma criança porque é casado com uma pessoa do mesmo sexo, deve fazer o quê, doutora? Processo. Sempre procurar o Poder Judiciário, que tem suprido todas as omissões do Poder Legislativo. Então, procura o Poder Judiciário. Atualmente não são aceitos qualquer tipo de preconceito. Visa-se principalmente o melhor interesse da criança sempre. Então, de acordo com aquele caso concreto, vai ser analisado o porquê está sendo negado, ou então o casal já entra diretamente para adotar determinada criança. O que acontece muitas vezes, existe sim a possibilidade, um adota, passou um determinado tempo, o outro vai lá e faz uma adoção unilateral também. É possível fazer isso? É possível. E aí os dois garantem direitos? Os dois garantem direito. Passa a existir o nome dos dois pais ou das duas mães na certidão de nascimento da criança. Então há um caminho para que não se saia. Não deveria ser assim, né, doutora? Não deveria, mas há existe. Um caminho. Por hora, tem suprido as necessidades. Vereador Novinho, o senhor acredita que uma criança criada por um casal homossexual, ela é diferente de uma criada por uma família católica ou evangélica, ou até que uma família que não tenha religião, por exemplo? Não, eu não digo diferente de maneira nenhuma, mas mais uma vez eu preciso voltar um pouco atrás, Leandro, por conta de algumas coisas que ficou do bloco anterior. Por exemplo, quando eu citei que nós vivemos, nós seguimos, que nós não íamos abrir mão de tudo, as belezas do mundo, que as pessoas chamam de beleza, para seguir a palavra de Deus, é que nós não podemos negar a palavra de Deus. Então Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E é interessante que nós somos seres especiais. Não estou falando de mim não, Genivaldo, estou falando de você também, estou falando da doutora, você é um ser especial, ela e todos os que estão aqui, criado em imagem e semelhança de Deus, porque Deus chamou o Filho, chamou o Espírito Santo naquele momento e disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. A imagem e semelhança de Deus, Deus o criou o homem e a mulher, e aí deu um sono no homem, e da costela do homem tirou e fez uma mulher, porque disse, não é bom que o homem viva só. Farei para ele uma adjuntora. Deus podia ter dito, vou fazer para ele um adjuntor que vai dar menos trabalho. Ele se entende melhor pelo fato dos dois ser homens. Mas Deus disse, falei para ele uma adjuntora. Colocou os dois na terra e disse, crescei, multiplicai, povoai e enchei a terra. Ponto. Isso é o que diz a Bíblia, doutora. A palavra de Deus é o que eu acredito. Porque eu não vou dizer aqui que sou evangélico, como a senhora disse, sou católica, apostólica, romana, mas em outras palavras não acredita na palavra de Deus, no que Deus deixou escrito. Então é isso. Eu acredito, sigo e vivo, e não posso abrir mão disso. Com relação à criança, eu vejo da seguinte maneira, na ânsia, na preocupação, na correria que se aprova uma lei específica, Genivaldo, a doutora, o apresentador,
essa criança não poderá também sofrer uma série de preconceito mais tarde na escola por conta dessa adoção, porque a população é grande e como é que nós vamos controlar as outras crianças? Na porta de cada uma escola montar uma base policial agora para combater a homofobia? Porque o pai vai buscar lá e o coleguinha dele vai dizer, quem é aquele? É o seu pai. 4 horas da tarde o outro vai levar, quem é aquele? Seu pai. Mas peraí, meu amigo, você tem 2 pais? Que história é essa? A criança vai falar, quem é aquela? É sua mãe. Quem é aquela? Minha mãe. Ô, meu irmão, que história é essa? Me explica direito. Então, a nossa preocupação também, doutora, com todo respeito, Genivaldo, é também proteger a criança para que ela não venha também passar constrangimento, preconceito na porta da escola por crianças. Mas não isso vai ser muito difícil de controlar. Só antes de ouvir o Genivaldo sobre adoção, que eu quero saber se ele tem filhos, mas não é isso, vereador, que a sociedade está tentando combater, ou pelo menos o Câmara em Pauta trouxe aqui à luz do tema, não é isso que a sociedade está tentando justamente combater, eliminar esse preconceito, que pode começar, não sei, aí o senhor que vai dizer pelo que o senhor acredita, mas que pode começar na educação familiar e também na educação escolar? Ok. Pode ser na educação familiar, na educação escolar. Agora, o que eu digo é o seguinte, precisamos deixar bem claro. Nós, evangélicos, não fazemos a rodeio, doutora. Não, porque senão tem uns evangélicos que podem vir aqui também. Não, é porque eu acho que brilha mais, brilha menos, eu acho que esse caminho é melhor. Não, nós não achamos. Nós defendemos a família tradicional. Eu sei que algumas pessoas não gostam disso. Nós defendemos a família tradicional. Então, nós prezamos, nós continuamos sem ofensa a ninguém, sem preconceito a ninguém. É um conceito baseado numa crença. É um conceito baseado naquilo que a palavra de Deus diz. E nós não abrimos mão, essa é a realidade, sem ofender ninguém. Ficou claro. Genivaldo, você tem filhos? Pensa em ter? Tenho filhos e agora fiquei preocupado. Né? O vereador reforçou agora que criminalizar a homofobia se faz muito mais que necessário. Porque eu tenho filhos na escola, ele pode sofrer homofobia amanhã, o vereador acabou de falar, por ser filho de um gay, né? E sem dúvida nenhuma, agora ficou claro, né, que também a posição do vereador em suas palavras, ele é a favor que criminalize a homofobia, né? Porque está preocupado com isso, ele deixou muito claro isso, ele está preocupado. Então, fica claro para a cidade que até fico feliz, vereador, pelas suas palavras, que a partir de hoje, eu vou reforçar muito mais as lutas em relação ao movimento LGBT aqui na cidade e, sem dúvida nenhuma, vamos criar mecanismos de políticas públicas aqui na cidade, dentro do governo, para que isso se fortaleça ainda mais, que esse combate vá acirrado para as escolas, né, a partir de agora, e que meus filhos, o Kelvin e o Diogo, um que tem 17 anos e que o outro tem 14, que nunca se separaram de mim, continuem na escola, porque o pai dele vai lutar para que isso não venha a ocorrer, vereador. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Iremos fazer essa defesa e criar esses mecanismos. Agora, em relação à minha família, eu sou casado com o Maico, que está aqui no plenário, né, junto conosco, assistindo esse programa, e que nós vivemos já há quase 6 anos. E, é assim, a convivência nossa dentro de casa, né, eu, ele e meus filhos, nunca mudou. Os seus filhos são adotados? Ou não, eles são biológicos. Nunca mudou, né, a nossa convivência. E assim, eles, um deles é evangélico, vereador. Um dos meus filhos é evangélico, da Assembleia de Deus, deixando claro isso. E que assim, ele deixa claro, inclusive, para a igreja, que ele tem 2 pais. A igreja já o discriminou por isso? Então, nunca se manifestaram. Né? Eu tenho certeza que algumas pessoas da igreja... Nem que não. Algumas pessoas acabam vendo meio torto, mas assim, nunca se manifestaram. Mas o que mais importa não é o que as pessoas achem. O que ele, de fato, vive conosco. Né? Ele é evangélico, ele optou, né, pela religião, mas deixando claro que a família dele é essa que é construída há muito tempo e que nada mudou. E, de fato, eu nunca deixei de ser o pai dele, nem Maico nunca deixou de ser o pai dele e dar a ciência que é necessária. E a convivência de harmonia dentro de casa, ela cada dia se multiplica. Né? A bênção que ele pede para todos, sempre no coletivo. Né? Ele nunca deixa, eu quero só que me abençoe porque meu pai é gay, ele não pode ser abençoado, porque a Bíblia diz isso. Não, ele deixa claro que Deus abençoe a todos, que ele faça com que os nossos dias sejam os melhores. Eu acho que é isso. Agora, falando de fato
na composição da família e nas contradições que existem no geral, isso eu acredito, na verdade, que isso vai nos prejudicar demais, né? Os posicionamentos existentes. Agora, os avanços têm nos dado fôlego para continuarmos combatendo a questão da família LGBT, né? Porque a gente até temos visto em todo o Brasil que isso vem crescendo, né? Crescendo, na verdade, se mostrando. Já existia, nunca igual os casos de crimes, nunca eram se colocados, né? Vistos. Hoje nós temos uma outra jeito de mostrar tudo isso, de calcular e fazer a base e demonstrar em dados sempre, né, através do programa Bases de Homofobia, e a partir daí a gente consegue diagnosticar, né, esses problemas existentes em relação aos preconceitos com as famílias e que, sem dúvida nenhuma, nos dificulta em avançar em outras questões, né? Por exemplo, o que a doutora acabou de falar, na adoção. A adoção nós temos os meios, mas que são limitados, completamente limitados. Então, temos problemas, mas em relação à minha família, eu não tenho problema nenhum. Lá está tudo maravilhoso. Até o conceito de família ainda ser o que o vereador disse na lei entre homem e mulher, acaba tendo esse tipo de problema para adoção também, e a doutora colocou bem aqui, que há preconceito na própria justiça, que também tem que ser combatido. Para a gente finalizar o programa, doutora, curto e seco, quem quiser denunciar homofobia, tem algum canal específico telefônico? Sim, tem o Disque 100, né, que é um órgão federal, as pessoas podem se reportar, fazer denúncias lá. No estado de São Paulo, como o Genivaldo citou rapidamente, nós temos a Lei 10948, de 2001, que é uma lei que pune administrativamente pessoas e órgãos, ou públicos, ou mesmo empresas, que pune qualquer tipo de atos contra homossexuais, travestis, transexuais. Então, essa lei ela é uma punição administrativa. As pessoas devem denunciar perante a Secretaria de Justiça ali no pátio do colégio. A denúncia pode ser feita por e-mail, pode ser feita por fax, por telefone, né? Ou então mesmo buscar o Disque 100, ou então mesmo a Defensoria Pública, né? Se a pessoa se sentir, dependendo se houver a caracterização de algum crime ou buscar algum tipo de direito, buscar a Defensoria Pública ou algum advogado da confiança. Perfeito. Antes das considerações finais de vocês, quero mandar aqui um beijo para Nayara Lourenço, do Paranavaí, cidade do Paranavaí, lá no Paraná, que participa aqui do Câmara em Pauta, mandou pergunta para esse programa, mas já foi contemplada aqui na pauta. Beijo, Nayara, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vereador, muito obrigado pela presença aqui neste Câmara em Pauta. Considerações finais, fique à vontade, por favor. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer aqui as nossas posições nesse debate e deixar bem claro aqui, o Genivaldo tentou, mas não é por aí, Genivaldo, colocar palavras na minha boca. Eu não tenho pretensão nenhuma de descriminalizar a homofobia ou aprovar ou apoiar uma lei que criminaliza gestos homofóbicos, até porque nada contra ninguém, mas com uma preocupação de um modo geral, porque não ficou claro e realmente não fica claro. Ninguém chega aqui e esmiuça para dizer o que é homofobia. Não, é pessoa que tem ódio, é pessoa que faz isso, é pessoa que... Mas quem tem ódio? Quem é a pessoa? Só citar aqui qual é a minha preocupação, a pessoa não quis vir aqui, viu? E se preservou ao direito, mas uma pessoa que contratou uma pessoa, não sabia que era homossexual, só ficou sabendo quando ela se declarou, contratou essa pessoa e teve um problema financeiro em seguida, depois de 4, 5, 6 meses, demitiu essa pessoa e está tendo umas dores de cabeça porque essa pessoa disse que tinha sido demitida porque a pessoa descobriu que ela era homossexual. E a pessoa falou, não, eu demiti porque o meu padrão de vida caiu. Eu nem sabia que essa pessoa era homossexual, ela se declarou agora que foi demitida. Então, por esses e por muitos motivos, doutora, qual é a nossa preocupação com essa lei da homofobia e outras, porque o país hoje trabalha num pacote de leis, tem leis para tudo. Então, nós temos que ter esse cuidado para que daqui a pouco não fique colocando aí um monte de gente na cadeia ou um monte de gente respondendo crime que não sabe direito nem porquê, apenas porque praticou homofobia sem saber o que é. Ou seja, ou alguém interpretou ou alguém considerou que ele praticou homofobia. Essas são minhas considerações. Agradeço a você, Leandro, agradeço à TV Câmara, agradeço ao público da cidade de Guarulhos que está nos assistindo.
acredito que fui claro aqui na medida do possível. Eu acho só, vereador, até aproveitando aqui, só não dá mais para alongar o debate porque o programa já estourou, mas que aí é uma questão até de bom senso, né? Que as pessoas tenham ética e tenham caráter, sejam elas homossexuais ou não. Claro que vai ter o homossexual que é pilantra e vai querer tirar vantagem? Vai ter a pessoa religiosa, o evangélico, que às vezes vai querer tirar vantagem? Vai. Então, aí parte do bom senso e do caráter de cada um, e aí cabe então a justiça analisar, porque o caso vai parar na justiça. Genivaldo, obrigado pela participação no Câmara em Pauta de hoje. Eu queria que você concluísse, por favor, falando um pouquinho da Mads, só para a gente ter a noção do que ela representa aqui em Guarulhos. Eu que agradeço aqui o convite. Eu acredito também que foi claro em todas as respostas e nas perguntas, sempre atendendo à necessidade da população LGBT, e deixar claro também que a nossa luta ela é contínua e não vamos parar. Não vamos parar porque percebemos que até nesse debate vimos no decorrer das pautas que se faz necessário, né? São diversas opiniões e a única conclusão que eu tenho é que a homofobia ela está aí bem notável, né? Está a todo vapor e nós estamos aqui para combatê-la. A Mads, ela é uma assessoria criada em 2010, né? Pelo então prefeito Sebastião Almeida. Ela veio com o intuito de estabelecer ao governo em si, né, deixar claro ao governo em si que essa população existe e que no decorrer do tempo havia uma intenção do governo em criar mecanismo para combater a homofobia. No entanto, ela vem fazendo além, né? Ela vem combatendo a homofobia na prática, vem fazendo isso no dia a dia, com algumas palestras, inclusive que a doutora Mariana participou. Campanhas, evidentemente. Sim, atendimento também. Hoje, as denúncias do município, que também, por conta das leis municipais que nós temos aqui, a gente recebe algumas denúncias e levamos elas adiante. Também nós vamos, esse ano, a gente já convidando as pessoas que querem participar, ainda não temos a data, mas já alertar as pessoas da cidade de Guarulhos, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, que ainda esse ano nós teremos a conferência municipal, a segunda conferência municipal LGBT. Também teremos a criação do Conselho Municipal LGBT, também teremos a 10ª Parada do Orgulho LGBT aqui na cidade, e também nós iremos fazer a quarta-feira cultural LGBT. E teremos outros eventos, como, por exemplo, 17 de maio, que é o Dia Municipal de Combate à Homofobia. E convidamos a todos os guarulhenses LGBTs e a população em geral para participar de todos esses eventos, porque é para a diversidade, é para todos, e vocês estão convidados. E eu agradeço muito mesmo pela participação, pela colaboração, e conte conosco sempre. A Mads, o telefone é 2468-0156, para quem precisa denunciar... 2468-0156. O site é www.guarulhos.sp.gov.br. E mais informações é só ligar na Mads e nós esclarecemos todas as dúvidas ou encaminhamos para as questões necessárias que diz respeito a LGBTs. Okay. Obrigado, Genivaldo, por ter vindo aqui, e a gente espera mesmo que o mundo seja melhor para todos e vamos ver as ações aí da Mads. Doutora, muito obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta também. Considerações finais, por favor. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer falar sobre essas questões, né? E estou à disposição, assim como a Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Guarulhos está à disposição também para receber denúncias em razão de um convênio que existe entre a OAB São Paulo e a Secretaria da Justiça. Então, qualquer tipo de denúncia, de crime, pode ser encaminhado também à Defensoria Pública. Uma pequena observação, realmente a preocupação do vereador em todos os tipos, qualquer situação caracterizar a homofobia, o Poder Judiciário está aí para analisar se existe ou não uma conduta criminosa. Cabe à Justiça determinar, né? Então, não precisa haver essa preocupação tão grande. E só para concluir realmente com relação à adoção, né? As crianças geralmente que são adotadas por homossexuais são as crianças que já estão absolutamente rejeitadas por todos os outros, né? Então nós tivemos recentemente uma matéria no G1, uma criança tinha sido rejeitada por 3 casais heterossexuais pelos mais diversos motivos, um porque era feia, outro porque era negro demais. Então, e essa criança foi adotada por um casal homossexual. Está recebendo todo o carinho, todo o suporte, faz todo tipo de aula, porque é um casal que tem uma condição financeira razoável, né? Então, a criança está recebendo todo tipo de suporte que ela não teria em um abrigo, né? Então, acho que isso é importante. E para concluir mesmo,
o importante realmente é a conscientização da população com relação a todos esses problemas enfrentados por essa população tão vulnerável, ainda tão vulnerável. E a gente está à disposição para todo e qualquer esclarecimento que se fizer necessário, através de e-mail, de telefone. A OAB está à disposição para auxiliar a comunidade. Muito obrigado, doutora. E independentemente do que qualquer um acredita, que a sociedade possa ser um pouco mais feliz, evidentemente, Certamente. que a busca da felicidade acho que é o que deve nos mover, e a gente espera que o Câmara em Pauta tenha contribuído para que você aí que assiste o programa possa ter tirado suas conclusões com os depoimentos dos nossos convidados. O Câmara em Pauta de hoje foi este. Quero agradecer ao carinho da sua audiência, agradecer a sua companhia e lembrar então que o programa vai ao ar inédito toda sexta-feira, depois do Jornal da Câmara, com transmissão simultânea pelo nosso site. Muito obrigado, a gente se vê aqui então numa próxima oportunidade na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.